Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Vita Plena Sênior, o seu espaço de confiança para falar sobre longevidade, saúde e bem-estar após os 60 anos. Você já sentiu que, mesmo estando rodeado de pessoas ou vivendo em uma casa movimentada, existe um silêncio que parece não ir embora? Ou talvez você tenha percebido que um vizinho, um amigo ou até você mesmo começou a recusar convites simples, como um café ou uma caminhada, sem um motivo aparente? O isolamento social na maturidade é um dos maiores vilões da saúde, mas ele é extremamente silencioso e muitas vezes se disfarça de cansaço ou apenas de um desejo por sossego. Hoje eu vou te mostrar 3 sinais cruciais que ninguém te conta sobre o isolamento na velhice e, mais do que isso, vou te dar o caminho prático para agir antes que isso afete seu corpo e sua mente. Antes de mergulharmos nesse conteúdo que pode mudar a sua qualidade de vida, eu te convido a se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma de nossas orientações semanais sobre como viver com mais energia e autonomia. Para começarmos a entender a profundidade desse tema, precisamos desmistificar a ideia de que estar sozinho é o mesmo que estar isolado. Existe uma diferença vital entre a solitude, que é aquele momento em que escolhemos estar conosco para ler um livro ou refletir, e o isolamento social, que é uma desconexão involuntária e progressiva do mundo ao redor. O isolamento não acontece da noite para o dia. Ele é como uma infiltração em uma parede, que começa pequena, quase invisível, e quando percebemos, já comprometeu a estrutura da casa. Na maturidade, essa estrutura é a nossa saúde mental e física. Estudos mostram que o isolamento prolongado pode aumentar o risco de doenças cardíacas, declínio cognitivo e até enfraquecer o sistema imunológico. Por isso, identificar os sinais precoces é um ato de sobrevivência e de amor próprio. O primeiro sinal que ninguém te conta e que muitas vezes é confundido com o processo natural do envelhecimento é a alteração sutil nos hábitos de autocuidado e na rotina doméstica. Quando uma pessoa começa a se isolar socialmente, ela perde o que os especialistas chamam de espelhamento social. Quando sabemos que vamos encontrar alguém, ou quando temos uma rotina de interação, tendemos a manter um padrão de cuidado com a nossa aparência, com a higiene da casa e com a qualidade da nossa alimentação. O sinal invisível aqui é o desleixo progressivo que nasce da sensação de que não faz diferença. Se você percebe que está deixando de trocar de roupa ao longo do dia, que a louça na pia começou a acumular por dias porque é só para mim mesmo, ou que você perdeu o interesse em preparar uma refeição nutritiva, optando sempre por algo rápido e pobre em nutrientes, abra o olho. Esse é o isolamento se manifestando através da perda de propósito nas pequenas tarefas. A lógica da mente isolada é perversa. Se ninguém me vê, eu não preciso me esforçar. Mas a verdade é que o maior espectador da sua vida é você mesmo, e quando abandonamos esses rituais, estamos dizendo ao nosso cérebro que a nossa presença não tem mais valor social. Para agir contra esse primeiro sinal, a estratégia é a reestruturação de micro-rituais. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece estabelecendo um compromisso inegociável com você, o ritual da manhã. Mesmo que não vá sair de casa, vista uma roupa que você goste, arrume o seu espaço e, o mais importante, faça uma refeição sentado à mesa, sem televisão. Isso sinaliza para o seu sistema nervoso que você está pronto para o mundo e não se escondendo dele. Se você conhece alguém que está demonstrando esse desinteresse, não critique a bagunça ou a aparência. Em vez disso, ofereça um motivo para o autocuidado. Diga: vou passar aí para tomarmos um chá em 10 minutos, quero te ver. O estímulo externo é o melhor remédio para quebrar a inércia do abandono pessoal. O segundo sinal é ainda mais camuflado e costuma ser interpretado como rabugice ou mudança de gênio, a irritabilidade excessiva com ruídos sociais ou pequenos imprevistos. Quando ficamos muito tempo isolados, nosso cérebro entra em um estado de hipervigilância. É um mecanismo ancestral de defesa. Se não temos o grupo para nos proteger, ficamos alerta a qualquer som ou movimento. Na prática, isso se traduz em um idoso que se sente extremamente incomodado com o barulho dos netos, que evita ir ao mercado
porque o movimento das pessoas o estressa, ou que se irrita profundamente se o telefone toca. Esse sinal é perigoso, porque ele cria um ciclo vicioso. A pessoa se irrita com a interação, se afasta para buscar paz, e quanto mais se afasta, mais sensível e intolerante ao convívio ela se torna. O mundo começa a parecer demais para ser suportado. Como agir diante dessa sensibilidade exacerbada? O segredo está na exposição gradual controlada. Se o barulho e o movimento te incomodam, não se force a ir a uma festa de aniversário barulhenta logo de cara. Comece com pequenas doses de socialização em ambientes calmos. Vá a uma padaria em um horário alternativo. Sente-se em um banco de praça por 15 minutos apenas observando o movimento, ou faça uma ligação curta para um parente querido. O objetivo é recalibrar o seu limite sensorial. Para familiares, a dica é: não force o idoso a situações de grande agitação. Promova encontros individuais ou em pequenos grupos, em ambientes onde ele se sinta seguro e no controle. A paciência é a chave para trazer alguém de volta do isolamento sensorial. O terceiro sinal, e talvez o mais profundo, é o que chamamos de silenciamento das opiniões. Sabe quando você para de compartilhar o que pensa, o que sente, ou até o que fez no seu dia porque acha que não vai interessar a ninguém, ou que já contou aquela história 1000 vezes? Esse é o isolamento da identidade. A pessoa começa a se sentir um figurante na própria vida e na vida dos outros. Ela ouve as conversas na mesa de jantar, mas não participa. Ela tem dores ou alegrias, mas prefere guardar para si para não incomodar. Esse silêncio interno é o precursor da depressão na terceira idade. Quando paramos de expressar nossa subjetividade, começamos a desaparecer socialmente, mesmo estando fisicamente presentes. Para romper esse silêncio, precisamos praticar a validação da narrativa. Se você é quem está se sentindo assim, comece a escrever. Pode ser um diário, uma lista de memórias ou até mensagens de áudio para amigos. Exercite a sua voz. Entenda que sua experiência de vida é um patrimônio e que falar sobre o seu dia, por mais simples que ele tenha sido, é uma forma de manter os fios da conexão esticados. Se você é um cuidador ou familiar, mude a forma como faz perguntas. Em vez do genérico "tudo bem?", pergunte coisas específicas. O que você achou daquela notícia hoje? Como era o jardim da sua casa na infância? Qual é o seu segredo para fazer esse café tão bom? Dê espaço para que o idoso ocupe o lugar de protagonista da conversa. O interesse genuíno é o antídoto mais poderoso contra o sentimento de invisibilidade. É fundamental compreendermos que o isolamento social não é uma falha de caráter e nem uma escolha consciente na maioria das vezes. Ele é uma resposta a perdas que ocorrem nesta fase da vida. A perda de amigos da mesma idade, a aposentadoria que retira o convívio diário com colegas ou limitações físicas que dificultam a locomoção. No entanto, a ciência da longevidade é clara. Manter laços sociais fortes é tão importante para a saúde quanto uma boa alimentação ou a prática de exercícios físicos. Pessoas conectadas vivem mais porque têm motivos para acordar, têm quem as observe e as ajude em caso de necessidade, e mantém o cérebro em constante atividade, através do diálogo e da troca de experiências. Viver com plenitude após os 60 anos exige um esforço ativo para permanecer integrado. Não espere o isolamento bater à porta para começar a se movimentar. Participe de grupos de convivência, aprenda algo novo em cursos para a terceira idade, utilize a tecnologia a seu favor para videochamadas com familiares distantes ou simplesmente cultive o hábito de cumprimentar os vizinhos. Pequenas interações diárias somam-se e formam uma rede de segurança emocional que impede que você caia no abismo da solidão profunda. Ao longo dessa nossa conversa, exploramos como o descuido com a rotina, a irritabilidade com o convívio e o silenciamento da própria voz são sinais de alerta claros. Identificar esses pontos em nós mesmos ou naqueles que amamos é o primeiro passo para uma vida mais saudável e feliz. A velhice não precisa ser um período de recolhimento sombrio, mas sim uma fase de colheita de conexões profundas e significativas.
Se você se identificou com algum desses sinais, ou se lembrou de alguém que está passando por isso, saiba que nunca é tarde para buscar ajuda, para ligar para alguém ou para se abrir para uma nova amizade. Muitas vezes, o desafio não é apenas querer sair do isolamento, mas saber como reconstruir os pilares de uma vida social ativa quando o mundo ao redor parece ter acelerado demais. Por isso, quero aprofundar nossa conversa em um ponto crucial: a ressignificação do tempo e do propósito. Muitas vezes, o isolamento social na terceira idade se instala porque perdemos os papéis sociais que desempenhamos por décadas. Você deixou de ser o provedor, a mãe em tempo integral, o profissional indispensável. Quando esses títulos desaparecem, o silêncio da casa parece gritar. Mas aqui está o segredo. Esse vazio não é um sinal de fim, é um espaço em branco para uma nova identidade. Vamos falar sobre a curiosidade como antídoto. Já percebeu como as crianças nunca estão sozinhas, mesmo quando brincam sozinhas? É porque elas estão conectadas com o mundo através da descoberta. Para o idoso, retomar essa curiosidade é a chave para quebrar as paredes do isolamento. Se você sempre quis aprender a pintar, a tocar um instrumento, ou até mesmo a entender como funcionam esses novos aplicativos de inteligência artificial, faça disso a sua ponte para o mundo. O aprendizado contínuo coloca você em contato com pessoas de todas as idades. E é aqui que entra um conceito maravilhoso: a convivência intergeracional. Não se limite a conviver apenas com pessoas da sua idade. Existe uma riqueza imensa em trocar experiências com os mais jovens. Eles trazem o vigor e a novidade. Você traz a sabedoria e a perspectiva. Quando você se dispõe a ensinar uma receita antiga para um neto, ou a ouvir um jovem explicar como funciona uma nova tendência, você está criando fios invisíveis que sustentam a sua relevância social. O isolamento social morre onde a troca floresce. Outro ângulo que raramente exploramos é a saúde do ambiente doméstico. Onde você vive favorece o encontro ou o isolamento. Às vezes, pequenas mudanças na rotina da casa podem incentivar a socialização. Abrir as cortinas, sentar-se na varanda em vez de ficar trancado no quarto, ou convidar um vizinho para um café despretensioso. O isolamento muitas vezes começa com a cegueira ambiental. Paramos de notar as oportunidades de contato que estão a poucos metros de nós. E por falar em contato, precisamos tocar em um assunto delicado: a perda de entes queridos e amigos próximos. É natural que, com o passar dos anos, nosso círculo social original diminua. O luto é um convite perigoso ao isolamento permanente. No entanto, honrar quem se foi não significa fechar as portas para quem ainda está aqui. Criar novas famílias, aquelas formadas por amigos, companheiros de grupos de oração ou colegas de caminhada no parque, é uma estratégia de sobrevivência emocional. Esses laços de afinidade são, por vezes, tão fortes quanto os de sangue e servem como um amortecedor para as perdas inevitáveis da vida. Vamos avançar um pouco mais e falar sobre o impacto físico do isolamento social, algo que a ciência já comprovou ser muito prejudicial. Quando nos isolamos, nosso corpo entra em um estado de alerta constante, aumentando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso enfraquece o sistema imunológico e acelera processos inflamatórios. Ou seja, socializar não é apenas passar o tempo, é um tratamento médico preventivo. Cada risada compartilhada, cada abraço, cada conversa profunda libera ocitocina e dopamina, substâncias que protegem o seu coração e o seu cérebro. Mas eu sei o que você pode estar pensando. Mas eu sou tímido, ou eu não tenho mais paciência para as pessoas. A irritabilidade que mencionamos anteriormente muitas vezes é uma armadura. Temos medo de sermos rejeitados ou de não sermos compreendidos. Então atacamos ou nos afastamos antes que alguém possa nos magoar. O convite que faço agora é para que você baixe essa guarda. Experimente a vulnerabilidade. Dizer a um filho: "Eu me senti sozinho hoje", ou confessar a um amigo: "Sinto falta das nossas conversas", não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem que abre caminho para a cura. Além disso, considere o voluntariado. Não há nada que cure mais a sensação de inutilidade e isolamento
do que ser útil para alguém que tem menos do que você. Seja ajudando em um abrigo, tricotando para recém-nascidos em hospitais ou simplesmente lendo para alguém que já não enxerga bem. O voluntariado inverte a lógica do isolamento social. Você deixa de ser alguém que espera uma visita para ser alguém que leva esperança. Essa mudança de perspectiva é transformadora para a saúde mental. Caminhando para uma visão mais ampla, precisamos entender que a sociedade muitas vezes empurra o idoso para a invisibilidade. É o que chamamos de ageísmo ou idadismo. No entanto, lutar contra o isolamento é também um ato político e social. Ao ocupar espaços, ao frequentar cinemas, restaurantes, praças e cursos, você está reafirmando que a vida não tem prazo de validade para a participação social. Você tem o direito de ser visto, ouvido e integrado. Agora, vamos refletir sobre a tecnologia. Sei que para muitos ela parece uma barreira, mas tente vê-la como uma janela. As redes sociais, se usadas com equilíbrio, são ferramentas fantásticas para encontrar pessoas com os mesmos interesses que os seus. Grupos de jardinagem, de leitura, de colecionismo. A internet permite que você encontre sua tribo, não importa quão específico seja o seu gosto. Só tome cuidado para que o mundo virtual não substitua o toque e o olhar presencial. Use a tecnologia para agendar o encontro real, para manter o contato entre um abraço e outro. Para finalizarmos esta reflexão profunda, quero que você visualize a sua vida como um jardim. Se você parar de regar, as flores secam e o mato toma conta. As relações humanas são as flores desse jardim. Algumas são perenes, outras duram apenas uma estação, mas todas precisam de cuidado e atenção. Não espere que o jardim floresça sozinho. Saia, plante novas sementes, regue as amizades antigas e não tenha medo de sujar as mãos na terra da convivência humana. A plenitude na maturidade não vem da ausência de problemas, mas da presença de pessoas. Vem da capacidade de olhar para o lado e ver que, embora o ritmo da música tenha mudado, você ainda tem parceiros para a dança. O isolamento é uma escolha silenciosa que fazemos todos os dias. A conexão também é. Escolha a conexão. Escolha o risco de conhecer alguém novo. Escolha a alegria de ser parte de algo maior do que as 4 paredes da sua sala. Lembre-se, o seu valor não diminuiu com os anos, ele se acumulou. Você é um tesouro de histórias, lições e afetos. Não esconda esse tesouro no fundo de uma gaveta de isolamento social. O mundo precisa da sua luz e você precisa do calor humano para continuar brilhando. Encerramos este ciclo de reflexões com a certeza de que cada dia é uma nova oportunidade de reconstruir pontes. A vida plena e vibrante que desejamos no Vita Plena Sênior só é possível quando caminhamos juntos. Olhe ao redor agora mesmo. Quem é a pessoa para quem você pode ligar? Qual é o grupo que você sempre quis participar? O momento de agir é o agora. Que este conhecimento não seja apenas informação, mas a centelha para uma mudança real na sua rotina. Mantenha seu coração aberto, sua mente curiosa e seus pés prontos para o encontro. A velhice pode ser a fase mais rica da sua vida, desde que seja compartilhada. Muito obrigado por me permitir fazer parte do seu dia e por confiar no nosso trabalho. Continuaremos aqui, trazendo luz e estratégias para que cada ano que passe seja um ano de mais vida e não apenas de mais idade. Um grande abraço, cuide-se com carinho e lembre-se, você nunca está sozinho quando escolhe pertencer ao mundo. Até o nosso próximo encontro.